nutricionista Mayra Veso. Primeiramente, muito obrigado, Mayra, por aceitar conversar um pouquinho sobre esse tema tão delicado. O tema de hoje é sobre período, é assim que se fala? Período, menstruação? Aqui fala menstruação, em Portugal também? Sim. Menstruação também. E é um tema para vocês, mulheres. Mayra, responde um pouquinho. Antes, se apresente aí e fala pro pessoal quem que você é. Bom, meu nome é Mayra Veso, sou cabo-verdiana, estou aqui em Portugal desde 2018, fiz a minha licenciatura em Dietética e Nutrição e mestrado em Exercício e Saúde. E atualmente trabalho como nutricionista aqui no Perfil Brasil. Excelente, Mayra. E como que despertou para ti se aprofundar nessa temática do período, da menstruação, aliado à nutrição? Bom, principalmente porque eu treino há uns 2, 3 anos e sempre notei que existem semanas que eu tenho mais facilidade em treinar, mais disposição, mais energia, e tem outros dias da fase do ciclo que eu não estou tão bem assim para treinar, não consigo levantar os mesmos pesos, sinto mais apetite, e acabei por pesquisar, por acaso, um podcast no YouTube e onde consegui ter informações sobre o que acontece durante o ciclo menstrual da mulher. E foi aí que eu tentei aprofundar melhor essa questão e tentar entender como é que a nutrição pode solucionar os problemas que acontecem em cada fase. Então, aquele período que a mulher ela tem mais vontade de comer doce, não é somente uma questão hormonal, é uma questão fisiológica. Existe um porquê por causa disso. Exato. Muita gente pensa que é frescura, que é... Toda a gente diz que é TPM, mas ninguém sabe o porquê. Normalmente, nessa fase, que é a fase lútea, é a fase onde estamos a utilizar mais gordura em repouso para produzir energia do que a glicose. Porquê? A hormona, a progesterona, está aumentada. Essa hormona reduz a sensibilidade à insulina, ou seja, as nossas células estão menos sensíveis a receber a glicose como energia. Logo, o nosso corpo utiliza a gordura como a principal energia, o principal substrato para produzir essa energia. Logo, é normal, por termos menos glicose circulante no sangue, é normal as mulheres sentirem mais vontade de comer doces e carboidratos. Excelente, excelente. Então, para o pessoal que é mais leigo, o que significa o período na mulher? O que é exatamente essa fase que acontece ali dos 12 mais ou menos anos, assim, que se inicia? O que é para o pessoal leigo? Para os homens que estão nele, ou por exemplo, para as meninas mais novas que estão assistindo, o que é esse fenômeno que acontece no corpo da mulher? O que é? Por quê? Faz continuar com o vídeo. Corta. Não, mas é o corpo se preparando para já consegue gerar uma vida, certo? Exatamente. É o corpo tendo acesso a hormonas que ajudam na fertilidade, na fase inicial do ciclo, que é a fase folicular, é onde libertamos mais estrogênio, para preparar o corpo para a fase ovulatória, que é a fase onde o nosso organismo já está pronto, o nosso óvulo está pronto para ser fecundado, e posteriormente na fase lútea o nosso organismo está a preparar-se com o aumento da progesterona para uma possível gravidez. Ou seja, a partir dos 12 anos mais ou menos, normalmente as mulheres iniciam a fase menstrual, o período menstrual, exatamente para isso. Para preparar o organismo para esse fenômeno. Então, a partir dos 12 anos ali, quando começa o período de essa menstruação, a menina se transforma numa mulher e ela está apta a gerar uma vida, certo? E se caso nesse processo não seja formado o neném, acaba tendo esse período de como que chama? Como que chama? Menstruação. De menstruação, isso, que é a última fase, certo? Então você poderia contar um pouco para o pessoal o que são as fases e como que isso influencia, por exemplo, no treinamento? Exato. Normalmente o período menstrual, ou seja, o ciclo menstrual, acontece de 1 a 28 dias em média. De 1
aos 5 dias mais ou menos do ciclo, é a fase menstrual, ou seja, é a fase onde as hormonas, o estrogênio e a progesterona estão baixas, temos uma menor produção de energia, uma maior fadiga, estamos mais desmotivadas e é a fase onde a alimentação deve ser focada maioritariamente em consumo de ferro, proteína magra e gorduras boas, certo, para conseguir minimizar esses efeitos durante essa fase menstrual. A seguir temos a fase folicular, que é a fase onde o estrogênio começa a aumentar. À medida que o estrogênio vai aumentando, o nosso organismo tem uma maior sensibilidade à insulina, ou seja, as nossas células estão mais aptas para receber glicose e é basicamente o nosso principal substrato dessa fase. Mas também utilizamos as proteínas e a gordura como substrato em repouso. Nessa fase é muito importante aumentar o consumo de carboidratos complexos, que vão ajudar na produção de energia. Em relação ao treino, vamos ter mais energia para fazer treinos de força, resistência cardiorrespiratória, como HIIT, crossfit. E a seguir a essa fase temos a fase ovulatória, que é a fase onde o nosso óvulo está pronto para ser fecundado. É nessa fase onde o estrogênio alcança o pico, ou seja, é onde conseguimos fazer mais treinos de potência. Treinos de potência, onde temos picos de força e conseguimos levantar mais peso, bater o nosso personal record. E também nessa fase é muito importante consumir muitos carboidratos complexos, proteínas, para ajudar nessa recuperação muscular, sendo que vamos fazer treinos mais intensos, para ajudar nessa recuperação muscular e também alimentos anti-inflamatórios, porque durante o treino produzimos muitos radicais livres, logo os anti-inflamatórios, como frutos vermelhos principalmente, são as frutas que nos fornecem muitos antioxidantes. Ou seja, nessa fase é muito importante consumir esses alimentos para conseguirmos então solucionar vamos ter uma maior carga de treino, logo temos que ter uma boa recuperação e esses alimentos vão ajudar muito nessa recuperação. A seguir a fase ovulatória vem a fase lútea, ou seja, a fase que entra a TPM e tudo mais. Nessa fase, como eu tinha explicado, o maior substrato utilizado em repouso é a gordura. Porquê? Com o aumento da progesterona há uma menor sensibilidade à insulina, logo as nossas células estão menos suscetíveis a receber glicose para a produção de energia. Mas durante o treino, obviamente, utilizamos o glicogênio como fonte de energia. No entanto, em repouso, as gorduras são o principal substrato utilizado. Nessa fase é muito importante aumentar o consumo de gorduras boas, ou seja, peixes gordos, frutos oleaginosos ou frutos gordos, como são muito chamados, sementes oleaginosas, azeite, abacate, são fontes ótimas de gorduras boas, ou seja, e também temos que aumentar a quantidade de proteína porque nessa fase temos uma menor capacidade de recuperação muscular, ou seja, gastamos mais proteína para produzir energia e os nossos treinos têm de ser mais reduzidos, mais de descanso, mais de recuperação, para conseguir utilizar essa pouca energia que estamos a produzir nessa fase. A seguir a essa fase, tem a menstruação de novo. Tem a menstruação e é nessa fase que também todas as hormonas estão lá em baixo, como já tínhamos explicado, estão reduzidas, temos pouca energia e é isso basicamente. Então é muito importante, por exemplo, uma mulher ter um plano nutricional personalizado, dependendo das suas fases. Exatamente, e é muito importante dizer que tudo o que eu expliquei anteriormente ocorre em um corpo que não utiliza anticontraceptivo oral. E qual que é a mudança então do anticonceptivo oral? Porque o anticontraceptivo oral reduz a quantidade de hormonas, ou seja, tem anticontraceptivos que têm uma grande quantidade de hormonas para controlar mesmo essas fases. E tem outras que têm baixa. Tem muitos atletas femininas que utilizam anticontraceptivo oral
o ano todo. Para quê? Para não terem essas oscilações entre as fases, porque normalmente eles não marcam competições de acordo com a fase do ciclo menstrual da Fica menos mulher. sensível, né? Exatamente, fica menos sensível a essa flutuação e com um acompanhamento nutricional também. Conseguimos solucionar também, de acordo com cada fase, o tipo de treino e o tipo de alimentação que deve ser feito em cada fase para ter uma maior performance. Claro que existem as questões que a mulher ela tem necessariamente que tomar o contraceptivo por questões de regular os hormônios e tudo mais, né? Mas tem mais o outro lado também que é relacionado da prevenção, né? Relacionado sobre questões sexuais. E na minha percepção de homem, eu venho conversando com amigas, assim, eu venho percebendo uma tendência dessas mulheres que não necessitam tomar o anticonceptivo a pararem de tomar. Por questões muito estéticas também. O que você tem a dizer sobre isso? Eu falei groselha ou é verdade? Normalmente, de acordo com o tipo de hormônio que tem presente no anticoncepcional ou a quantidade de hormonas que tem, existem muitas mulheres que começam a tomar o anticoncepcional e engordam. Sim. Tem outras que emagrecem. Isso depende da quantidade de hormonas que tiver o anticoncepcional. E tem muitas que o anticoncepcional consegue controlar esse ganho de peso e depois param de tomar e começam a engordar. Entendi. E agora a gente sai de um universo de mulheres teoricamente normais e a gente pula para um universo de mulheres atléticas. Eu vejo muito, por exemplo, questões de, por exemplo, se uma mulher ela faz uma dieta muito restrita, faz um esporte que puxa muito, a porcentagem de gordura cai lá embaixo, para de menstruar. Isso é normal? É normal. Por quê? Explica o pessoal. Porque a alimentação condiciona muito a produção dessas hormonas. É como eu tinha dito, a glicose, o estrogênio aumenta durante a fase folicular, o que leva o organismo a utilizar mais glicose. Ou seja, uma mulher que não está a consumir muito carboidrato, está a consumir pouca quantidade de alimentos, obviamente que não vai ter um ciclo menstrual, digamos, saudável, que ocorra de uma forma normal, ou seja, vai ter dificuldades em menstruar, obviamente, ou a menstruação vai ser pouco, ou vem muita, isso depende muito do organismo de cada mulher. Obrigado. E o que você, Mayra, gostaria de ter como conhecimento quando você era, então não tinha esse conhecimento todo de período, essas coisas assim? O que eram as suas dúvidas? As minhas dúvidas eram como é que eu poderia fazer com a alimentação para conseguir solucionar, ter uma maior performance no meu treino. Também tentar entender o porquê de eu não ter tanta força assim, de eu estar a levantar o peso numa semana e na semana seguinte já não estar a conseguir levantar esse mesmo peso. Isso me deixava super frustrada. Eu dizia, mas na semana passada que eu estava a levantar esse peso, porque agora não estou a conseguir levantar esse peso. Às vezes eu dormi bem, comi bem e... Exato, e depois que eu fui entender, se calhar nessa fase aumentar um pouco mais de carboidratos e proteína seria o ideal para uma maior produção de energia. Se calhar durante a TPM não deveria estar a comer tanto carboidrato assim por causa da vontade de comer doces e estar a gastar mais em gorduras e proteínas para reduzir esses sintomas da TPM e ajudar-me com a performance, mesmo que nesta fase seja mais uma fase de repouso total não, mas de recuperação nesse caso. É treinar, mas não com aquela intensidade, sendo que já estamos a vir de uma fase ovulatória, com um pico de estrogênio e com muita força e com treinos muito pesados, estar a passar a semana seguinte também com os treinos assim também não dá, temos que dar o corpo tempo para recuperar. Ou seja, eu acho que era
as principais questões que eu tinha e quais os alimentos consumir em cada fase. Homem, você que está assistindo esse conteúdo, você vê que sua vida é muito mais fácil. E quem tiver interesse de uma dieta personalizada, de acordo com o período da pessoa, para ter os melhores ganhos, os melhores resultados, onde que te encontra, Mayra? Encontram-me aqui no Be Fitness, podem me encontrar no Instagram, nutri.mairabeza, e podemos conversar e marcar uma consulta para conseguirmos solucionar melhor o vosso ciclo, tentar entender melhor o vosso ciclo e ajudar-vos com a vossa performance e a alimentação. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, encaminhe aí para a sua colega que está cheia de dúvidas e quer tirar essas dúvidas